família! Estamos aqui em mais uma videoaula sobre aprendendo a disciplinar o seu filho. Exatamente! E hoje eu trouxe uma frase super interessante do Dr. Thomas Berry Bredesen. E ele diz o seguinte: a disciplina é o segundo presente mais importante que um pai pode dar a uma criança. Mas o primeiro grande presente vem o amor. Então o amor é o primeiro grande presente que você pode dar ao seu filho. O seu filho vai precisar de misericórdia em muitos momentos, perdão, compreensão, carinho, abraço, atenção. Tudo isso você demonstra que ama ele. Então ter filhos não é só comprar presentes, jogar lá, oferecer a melhor escola, os melhores cursos, mas dar o presente da sua companhia, da sua atenção, a certeza do seu amor. Eu gosto muito de uma passagem bíblica e ela está em Provérbios 22, versículo 6, e diz o seguinte: instrua a criança segundo os seus objetivos, segundo as metas que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Quais são os seus sonhos para o seu filho? Quais são as suas metas para a vida dele? O que você espera que ele ou ela seja amanhã? Você quer que o seu filho seja um homem de sucesso, um homem honesto, um homem íntegro, um homem feliz, um pai de família? Você quer que sua filha seja uma mulher honesta, íntegra, verdadeira, talentosa, com a carreira pela frente? Então, você precisa desenvolver um projeto de vida para ele, para ela. Sentar e montar quais os valores que você deseja ensinar para ele e para ela. O que você espera que ele ou ela seja amanhã? O que nós percebemos na ciência, principalmente nas ciências que estudam o comportamento humano, é que os filhos tendem a ser cópia dos pais. Então, muitas vezes, é por isso que você vê uma carreira dentro de uma família. Você vê uma carreira, uma família de advogados, uma família de médicos, uma família de professores. É como se a nova geração tendesse a imitar a geração antiga. E você sabe por que isso acontece? Porque o seu exemplo tem muito mais poder do que a sua fala. Muitas vezes você pode ser um professor, mas gostaria que seu filho fosse um médico. Gostaria que seu filho realizasse um sonho seu. Você queria ser um advogado, mas seguiu o caminho do seu pai, se tornou um engenheiro. Ou você tinha um sonho de ser um ator, um artista de cinema e quer que seu filho seja aquilo ali. Mas observe um pouco a realidade. A tendência é que o seu filho imite o seu comportamento, o seu exemplo, o seu jeito de ser, o seu jeito de agir. Ele observa muito como é o seu comportamento e é isso que vai ditar e influenciar a vida dele. Então, se você quer que seu filho seja mais respeitoso, você precisa ser primeiro. Se você quer que seu filho seja bem-sucedido, que seu filho tenha disciplina, você precisa ter a disciplina. Então, veja, educar é ser exemplo, é inspirar. Educar é quase como ser um mestre que inspira seus discípulos. Quando a gente para estudar os filmes orientais, e a gente fica encantado, com a disciplina dos mestres. Mas o interessante é que os discípulos sempre tentavam superar a disciplina do mestre, a admiração que tinham deles, e seguiam ele assim de forma cega. Se enchiam de admiração, porque viam que tudo que ele ensina é o que ele vive. Então, observe bem como é a tua vida, porque muito mais do que o que você fala, o seu comportamento tem maior e mais poderosa influência sobre a vida da sua criança, sobre a vida do seu adolescente. Mas nessa videoaula, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe que é muito importante.
Uma das origens da indisciplina que acontece muito dentro dos lares e das famílias é a falta dos pais exigirem. Exigirem o que você deve estar pensando aí agora? Exigirem que seu filho cumpra um combinado, que faça exatamente o que ele sabe que ele tem que fazer. Então eu determinei para minha filha, eu tenho uma filha de 8 anos, e determinei para ela uma sequência de rotinas. Aí ela tem a rotina da manhã, tem a rotina da tarde e tem a rotina da noite. Claro que lá na rotina da tarde já tem um período, o período da brincadeira é o período que ela decide o que ela vai brincar. Vai brincar um pouco na piscina, vai brincar um pouco com brinquedos, vai brincar um pouco como? Com o celular jogando joguinhos. Ela vai definir, mas ela tem o horário do brinquedo. Então ela tem um horário em que ela levanta, arruma a cama, toma banho, toda a rotina escrita do que ela tem que fazer e eu no pé cobrando para que ela faça. Tem um horário em que ela tem que estudar e tem lá determinadas matérias, os dias, então ela tem o hábito de estudar todo dia à tarde, o horário do estudo, o horário da tarefinha escolar. E tem a rotina da noite. E sou eu que supervisiono para que essa rotina aconteça. Se por acaso eu crio as rotinas e deixo minha filha fazer como bem quiser, ela não me leva a sério. Ela não aprende a disciplinar o comportamento dela. Tudo vira uma bagunça. Então ela vai pensar, mamãe me cobra hoje, mas amanhã mamãe afrouxa. Quando os pais deixam que a indisciplina passe, que o filho, ontem ele fez tudo direitinho, a rotina que eu determinei, ontem ela fez tudo direitinho, hoje não deu certo, ela não ficou afim. Quando eu deixo isso acontecer, eu estou sendo incoerente. Veja bem, eu acabo carregando uma contradição entre proibir verbalmente e o permitir comportamentalmente. Foi complicado, né? Uma palavra... Bom, então o que acontece? É como se eu falasse algo e na prática fosse outra coisa. Então não pode ser. Quando você cria uma rotina, ela tem que ser cumprida. Quando eu não estou em casa e minha filha tem a rotina, eu ligo de onde eu estiver. Quem está fazendo a tarefa, ela sabe que o horário dela de tarefa é esse. Se ela não fizer a tarefa nesse horário, ela fica sem o horário da brincadeira. Então veja, existe uma rotina. Se não se respeita, sofre-se uma consequência. Então toda vez que teu filho não fizer algo que ele sabe que é o correto, tem um horário do estudo, tem um horário do curso, tem um horário para as coisas e ele não cumpre, então ele tem que sofrer uma consequência com isso. Porque quando a gente não trabalha, nós sofremos consequência. Quando a gente falta um dia de trabalho sem ser justificado, ou a gente vai ter que repor esse dia de trabalho, ou a gente vai perder no salário. Então tudo na vida tem consequência. Quando não respeitamos o trânsito, sofremos multa e uma série de consequências. Podemos sofrer um acidente. Então veja, o ensino da disciplina é extremamente importante e vital para a vida da sua criança, para a vida do seu adolescente. Começa com pequenas e simples coisas e se torna grandes coisas. Então, quando ele aprende de pequeno a cumprir as pequenas disciplinas e rotinas, ele vai se tornar um cidadão incrível. Ele vai saber cumprir com a palavra, ser responsável, ser de confiança, ser íntegro, honesto. Então veja como esse é um ensinamento profundo e importante para o resto da vida. Então eu já ouvi muitos pais já afirmaram que eu fiz de tudo pelo meu filho e tudo dá errado. É porque eles não são bons, não nasceram bons. Então para um pouco e verifique. Você fez de tudo mesmo? Ou você começa um método e desiste? Eu tô muito cansada para cobrar do meu filho. Eu cheguei tão cansada do trabalho, eu tenho que ver se ele fez a tarefa, se ele cumpriu com as obrigações dele. Você tem que ver. Ele é responsabilidade sua. Você vai colher as consequências do desleixo. Então, ou você
pega isso, abraça firme essa responsabilidade de ser pai, ser mãe, ou você sofre as consequências do desleixo, da frouxidão, da mansidão. Lembre-se bem, o segredo da educação de filhos é só duas coisas: firmeza e ternura. Ternura para ele saber que você ama. Firmeza para ele saber que você é autoridade e sabe o que é certo para a vida dele. E que a sua palavra é lei. O seu filho vai aprender a respeitar as autoridades se ele aprender a respeitar primeiro você, a autoridade suprema na vida dele. Não importa se ele tem 5 anos, 1 aninho, 12 anos, 30, 40, 50 anos, você sempre vai ser autoridade sobre a vida do seu filho. Sem você, ele não existiria. E para ele aprender a ter ordem na vida dele, a ter equilíbrio, ele precisa aprender a te respeitar. E com respeito não se negocia. Então seja firme ao exigir respeito do teu filho. Quando você criar regras, rotinas e determinar combinados com seu filho, você precisa ser como um rei e exigir que elas sejam cumpridas. Então, espero que a aula de hoje tenha trazido luz para a sua vida, trazido ideias para você e facilitar a sua vida para que você tenha uma vida feliz e saudável dentro do seu lar, com a sua criança, com o seu cônjuge, com a sua esposa ou até mesmo com a sua família. Então, que esses ensinamentos possam engrandecer cada vez mais e mais a sua família. Até a nossa próxima aula.